Olá pessoal, tudo bom? Anteriormente a gente tinha visto alguns conceitos matemáticos necessários para a gente poder estudar aqui as ideias da física, né? Então agora a gente vai começar a estudar mesmo a física e a gente costuma começar estudando a parte da física chamada mecânica, tá? E o que é a mecânica? É a parte da física que estuda os movimentos, certo? Durante o estudo de mecânica, tem dois termos, né, duas palavrinhas aí que a gente vai usar bastante, que são a ideia de corpo e móvel. Tá? O que é um corpo? Para a física, qualquer objeto é um corpo. Tá? Então, para não ficar falando, é um carro, é uma casa, é uma pessoa, a gente generaliza e chama tudo de corpo. E quando esse corpo estiver se movendo, a gente generaliza e chama de móvel. Para não ter que falar uma pessoa correndo, um ônibus, um carro, a gente generaliza tudo e chama de móvel. Tudo bem? Bom, para a gente poder estudar aqui a parte de mecânica, a gente vai se deparar com alguns termos aí que a gente vai ter que entender bem. Então, primeiramente, a gente vai falar do que é ponto material e corpo extenso. Bom, ponto material ou partícula, né, dois nomes para a mesma coisa, é o seguinte: se eu tenho um objeto e a gente despreza o tamanho dele, quando eu comparo com outro objeto que a gente chama de referencial, a gente fala que esse objeto é um ponto material. Nossa, ficou confuso, né? Por exemplo, se eu olhar um automóvel indo numa rodovia, olha o tamanhozinho do automóvel e compara com o tamanho da rodovia. Se eu for, e aqui eu estou olhando só um pedaço da rodovia. Se eu for olhar a rodovia inteira, o automóvel vai parecer apenas um pontinho. Então, este automóvel, em relação a toda a rodovia, é um ponto material ou partícula. Tudo bem? E um corpo extenso? O corpo extenso é quando a gente tem um objeto que eu não posso desprezar o tamanho dele, as dimensões, em relação a um outro objeto que eu vou pegar para comparar, o nosso referencial, ele é um corpo extenso. Imagina o mesmo automóvel sendo estacionado. Olha aqui. Aqui, nessa situação, eu posso desprezar o tamanho do objeto, fazer de conta que ele é um pontinho? Aqui eu não posso, né? Um pouquinho que eu errar para cá ou errar para lá, eu vou bater esse carro na hora que eu estou estacionando. Então aqui eu não posso desprezar o tamanho do objeto. Quando eu não posso desprezar o tamanho do objeto, ele vai ser considerado um corpo extenso. Tudo bem? Mais exemplos, galera. Um navio. Será que ele é um ponto material ou será que ele é considerado um corpo extenso? Não sei. Ainda não passei para vocês o referencial, tá? Se eu não passar o referencial, eu não posso dizer nada sobre a ideia de corpo extenso ou ponto material. Vamos ver com mais detalhes? Imagina este navio chegando num porto e sendo atracando, né? O que é atracar um navio? É a mesma coisa que estacionar ele lá no porto. Olha o tamanho do navio e olha o tamanho do porto. Posso desprezar o tamanho do navio? Não posso. O referencial aqui é o porto. Se eu desprezar o tamanho do navio em relação ao porto, ele vai bater, vai encalhar, vai causar algum acidente. Então, nessa situação, o navio é considerado um corpo extenso. Tudo bem? Agora, imagina o mesmo navio lá em alto mar, no meio do mar. Olha só, aqui eu tenho um monte de navios, não tem? E eu estou pegando uma parte do mar. Se eu olhar de mais distante ainda, aquele navio vai parecer um pontinho. Então, nessa situação, aquele mesmo navio é considerado um ponto material. Tudo bem? Mais um exemplo. E uma formiga? Ponto material ou corpo extenso? Posso afirmar alguma coisa sem o referencial? Hein?
Se eu não passar, se a gente não tiver o referencial, pessoal, referencial, eu não posso afirmar nada. Preciso ter o referencial para poder fazer alguma afirmação. Então, vamos lá. Uma formiga no chão da sala. Olha aqui o chão da sala. Não parece, mas aqui a gente tem um monte de formiguinha. Repararam que o tamanho da formiga, comparado com o tamanho aqui, que a gente está comparando o chão da sala, é desprezível? A formiga é um pontinho? Então, aqui, a formiga é um ponto material. Agora, imagina uma formiga carregando uma folha, como é o caso aqui dessa imagem. Ó, a gente tem uma formiga carregando a folha. Eu posso desconsiderar o tamanho da formiga em relação à folha que ela está carregando? Não, não posso. Então, aqui, a formiga, tomando como referencial a folha, é um corpo extenso. Reparem, galera, que a palavra-chave nossa aqui é a ideia de referencial. Tudo bem? Repouso e movimento. Mais uma vez, nós temos conceitos que nós dizemos que são conceitos relativos, tá? O que são conceitos relativos? São conceitos que dependem do referencial, tá? Então, ó, conceitos relativos. Por quê? Dependem do referencial. Se eu não tiver um referencial, eu não posso afirmar com certeza se um corpo está em movimento ou em repouso. Então, se eu tenho um objeto aqui, eu não posso dizer com certeza se esse objeto está em repouso ou movimento, tá? Se eu tiver esse corpo aqui, ó, pode ser um carro, uma pessoa, qualquer coisa. Se eu só olhar para ele, eu não posso afirmar nada. Eu preciso de um outro objeto que vai ser o meu referencial, tá? Vai ser o meu referencial. E aí sim eu consigo observar. Como que eu faço? Se esse corpo aqui, em relação ao referencial, estiver mudando de posição, esse corpo, em relação ao referencial, está em movimento. Agora, se este corpo aqui, que eu estou apagando para liberar espaço, né? Se esse corpo, em relação ao referencial, não muda a posição, né? Não fica atrás, não fica à frente, não fica de um lado, não fica de outro, esse corpo que eu estou desenhando aqui, em relação ao meu referencial, está em repouso. Nossa, professor, ficou confuso, né? Realmente, ficou confuso. Vamos ver com um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Dá uma olhada aqui, ó. O que a gente tem? Uma pessoa dirigindo o carro, tem um passageiro aqui. Lá na calçada, a gente tem uma mulher segurando a mão de uma criança, né? Provavelmente a mão segurando a mãozinha da criança. Olhando essa cena, olhando essa situação, o motorista está em repouso ou em movimento? A resposta é: depende do referencial. Eu tenho que comparar esse motorista, a posição dele, com algum outro objeto, com algum outro corpo, e aí eu vou poder afirmar: ele está em repouso em relação ao referencial ou está em movimento em relação a outro referencial. Por exemplo, o motorista em relação ao carro. Ele está se aproximando do carro? Ele está se afastando do carro? Está ficando para a direita, para a esquerda, na frente, atrás do carro? Não. A posição dele em relação ao carro não muda conforme passa o tempo. E como a posição do motorista em relação ao carro não muda conforme passa o tempo, a gente fala que o motorista, em relação ao carro, que vai ser o meu referencial, ele está em repouso. Tudo bem? Ah, mas e se eu trocar o referencial? Por exemplo, deixar de comparar com o carro e pegar como referencial aqui, ó, a mulher que está na calçada. Esse motorista aqui, em relação à mulher, será que ele está em repouso ou será que está em movimento? Do ponto de vista da mulher,
o motorista está chegando mais perto dela, vai ficar emparelhado do lado dela e depois vai se afastar. Ou seja, a posição do motorista em relação a essa mulher na calçada está mudando. Como a posição do motorista em relação à mulher está mudando, o motorista está em movimento. Em relação a quem? A mulher na calçada. Tudo bem? Mudando o referencial de novo. Em relação ao carona, essa pessoa que está de carona com o motorista aqui. Será que ele está em repouso ou será que ele está em movimento? Vamos analisar. Conforme passa o tempo, ele está chegando mais perto? Está se afastando? Está mudando a posição em relação ao carona? Ficando à esquerda, à direita, na frente ou atrás do carona? Não. Durante todo o tempo, o motorista não está mudando a posição dele em relação ao carona. Consequentemente, o motorista, em relação ao carona, está em repouso. Tudo bem? Está começando a ficar mais claras as ideias, não é? Para a gente ver que entendeu, olha mais um exemplo aqui. E o nosso planetinha, a Terra, será que ela está em repouso ou em movimento? Posso afirmar alguma coisa sem o referencial? Não preciso ter o referencial. Se eu só perguntar para vocês se a Terra está em repouso ou movimento, você vai ter que me falar. Depende do referencial. Ó, a Terra pegando como referencial ela mesma. Então, a Terra, como referencial, ela mesma. Ela não está chegando nem mais perto, nem mais longe. Não está mudando a posição em relação a ela. Então, a Terra, pegando como referencial ela mesma, está em repouso. Certo? Aí o que a gente se lembra? Eu posso escolher outro referencial. E se eu olhar em relação ao Sol durante o seu movimento de translação? Né? Lembrando, o que é o movimento de translação? É aquele movimento da Terra em torno do Sol, né? E a gente sabe que quando a Terra está girando em torno do Sol, isso aqui acaba causando o ano, né? As estações do ano e por aí vai. Reparem que a Terra, conforme vai fazendo a translação em torno do Sol, vai ficando em posições diferentes em torno do Sol. Então, a Terra, em relação ao Sol, está em movimento. Tudo bem? E aqui um exemplo, ó. Dá uma olhadinha. Observe a imagem. Então, temos aqui a imagem. E assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o que a gente tem? Duas pessoas no ônibus, uma que a gente chamou de pessoa B, uma que a gente chamou de pessoa C, e uma pessoa que está aqui sentadinha, provavelmente esperando um ônibus para pedir carona. Pausa o vídeo, galera. Anota aí as suas respostas para essas afirmativas, tá? E aí a gente continua para ver se vocês pegaram o jeito. Tudo bem? E aí, pausaram? Fizeram? Muito bem, então vamos lá. O cara A, o cidadão aqui, está em repouso? Esse cidadão A está em repouso? Foi passado um referencial? Não, não foi. Se não foi passado um referencial, eu não posso afirmar nada. Então, eu não posso afirmar que a pessoa A está em repouso. Então, essa afirmativa é falsa. Tudo bem? Agora, olha a segunda afirmação. A está em movimento em relação a B. Agora eu tenho referencial. Referencial é a pessoa B. Então, vamos olhar na figura? A pessoa A, pegando como referencial a pessoa B. O que está acontecendo com a posição da pessoa A em relação à pessoa B? Conforme vai passando o tempo, para a pessoa B que está dentro do ônibus, ela vai perceber, ela vai ter a impressão de que a pessoa A está se aproximando, está ficando do lado e está sendo deixada para trás. Então, realmente, a pessoa A, em relação à pessoa B, está em movimento. Então, essa afirmação é verdadeira. Tudo bem? Agora aqui, próxima afirmação. B está em repouso em relação a A. Agora, troquei o referencial. A gente vai olhar do ponto de vista da pessoa A. O que está acontecendo com a pessoa B? Para essa pessoa A aqui, o que ela está percebendo? Que a pessoa B está se aproximando
vai ficar aqui do lado da pessoa A, né? Vai emparelhar na hora que o ônibus estiver por aqui e depois vai se afastar. Então, B, na verdade, está em movimento em relação a A. E essa afirmação aqui é falsa. Tudo bem? Próxima afirmação. A está em movimento em relação a C. Trocou o referencial. A gente vai olhar agora, vou até trocar a cor aqui do apontador, né, do que eu estou rabiscando. Ó. Vou olhar agora aqui o C. Do ponto de vista do C, a pessoa A está em movimento? Vamos ver. Qual a impressão que a pessoa C tem? Conforme vai passando o tempo, essa pessoa C está percebendo que a pessoa A está ficando mais próxima dela, vai ficar do ladinho aqui e vai se afastar. Então, é verdade. A pessoa A, em relação à pessoa C, pegando a pessoa C como referencial, está em movimento, certo? E por fim, C está em movimento em relação a A. Olha quem que é o referencial. A pessoa A. A pessoa A, na hora que observa a pessoa C, está tendo que impressão? Que ele está notando? Que a pessoa C está chegando mais perto, vai ficar emparelhada aqui do lado e vai se afastar. Então, a posição da pessoa C em relação à pessoa A está mudando conforme passa o tempo. E o que a gente viu? Se a posição muda, nós temos o quê? Movimento. Então, essa última afirmação é verdadeira. A pessoa C está em movimento em relação à pessoa A. Tudo bem? Seguindo aqui, galera. Próximo passo é a gente definir a ideia de trajetória, tá? Aqui nessa imagem, aqui nessa figura, a gente tem uma formiga andando, né? Ela estava aqui, veio para cá, para cá, para cá, para cá e foi assim. Se eu pegar e desenhar o caminho que essa formiga fez, eu tenho a trajetória. Então, trajetória é o caminho descrito, né? Feito por um móvel. O que é móvel mesmo, gente? Isso, qualquer coisa que esteja se movendo. Então, trajetória é o caminho descrito, feito por um móvel durante o seu movimento. E adivinha? Depende do referencial adotado. O que isso significa? Dependendo de por onde você estiver olhando, do referencial que você estiver utilizando, a trajetória de um móvel vai ser diferente. Nossa, professor, é mesmo? Sim. Vamos ver um exemplo? Ó, imagina a seguinte situação. Uma bomba sendo abandonada de um avião. Então, o avião está vindo e soltou uma bomba. Ó, está vindo e por fim ela cai aqui no chão e explode, não é? Se for para a gente desenhar, fazer um esboço da trajetória dessa bomba aqui, como será que vai ficar esse esboço? Vamos ver? Em relação ao observador no solo, a gente viu que tinha uma pessoa aqui olhando, não é? Em relação a essa pessoa, o que ele vai ver? A bomba caindo, 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 não é? Se for para a pessoa desenhar a trajetória, ela vai ter esse formato aqui. A gente usa desenhar uma setinha para mostrar para onde que o objeto está indo. Então, essa trajetória meio curva, a gente chama de trajetória parabólica ou arco de parábola. Em matemática, vocês vão aprender a ideia de parábola, né? Mas, só para adiantar, essa trajetória tem o formato de uma parábola, tá? Ó, a setinha aqui mostrando para onde a bomba foi. Então, a gente tem uma trajetória parabólica, certo? Ah, mas em relação ao piloto? Aqui você está olhando o avião de frente, ó. Aqui a gente está olhando o avião de frente. O piloto simplesmente vê a bomba embaixo do avião, né? Ele vê a bomba caindo, né? Ele só vai olhar para trás, ele vai ver a bomba fazendo isso aqui, ó. Uma linha reta para baixo. Então, em relação ao piloto, a bomba faz uma trajetória retilínea. O que é uma coisa retilínea? É algo que está em linha reta, tá? Então, deu para perceber o quê? Mudei o referencial, né? Mudei o meu ponto de vista,
o mesmo objeto, o mesmo movimento pode ter trajetórias com formatos diferentes. Tudo bem? Outro exemplo. Imagina aqui um avião com hélice. E nessa hélice do avião tem uma manchinha, tem uma marquinha, um pontinho, alguma coisa assim. Como que seria o formato da trajetória desse pontinho aqui? Posso afirmar alguma coisa com certeza? Não. Passei o referencial? Não passei. Então vamos lá. Em relação ao piloto, o piloto vê aquele pontinho, que a gente pode chamar de ponto P, simplesmente girando, girando, girando e girando, não é? Então, em relação ao piloto, a trajetória daquele pontinho na hélice vai ser circular, correto? Agora, em relação ao solo, em relação a uma pessoa que esteja ali no solo, ao mesmo tempo que o avião vai indo em linha reta, a hélice vai girando, não é? Então, a gente tem uma combinação do movimento para frente do avião e do movimento circular da hélice. Então, olha esse tracejadinho aqui. Essa aqui, em relação a uma pessoa que esteja no solo, que vai ser o formato da trajetória da hélice, daquele pontinho na hélice. Ao mesmo tempo que ela gira, o avião vai para frente, né? Essa trajetória, que parece uma molazinha, recebe o nome de trajetória helicoidal, tá? Então, essa trajetória que parece uma molinha recebe o nome de trajetória helicoidal. Tudo bem? Ó, vai indo e segue em linha reta. Tudo bem? Outro exemplo. Você tem aqui um ciclista. Como será que seria o formato da trajetória de uma marca no pneu dessa bicicleta? Por exemplo, essa marquinha vermelha aqui que eu estou mostrando. Como será que seria? Tenho que dar o referencial. Para o ciclista, na hora que ele olha aquela marquinha ali na roda, ele vê também a marquinha fazendo uma trajetória circular. Mas em relação ao solo, aquela marquinha, olha onde ela está. Está aqui embaixo, não está? Conforme a roda gira, a marquinha vai subindo. Olha aqui. A roda girou mais um pouquinho. A marquinha está aqui. A roda chegou lá em cima. Olha a marquinha. Agora a roda começa a descer. Olha a marquinha descendo, descendo. Essa trajetória, que eu costumo brincar, que é a trajetória de um coelhinho pulando, recebe o nome de cicloide, tá? E para a gente poder perceber melhor o cicloide, eu fiz aqui uma animação, tá? Num aplicativo chamado GeoGebra. Então dá uma olhada no que a gente tem. A gente tem aqui a roda da bicicleta e a gente tem aqui o pontinho. Então, olha o que vai acontecer com este pontinho aqui, tá? Que é aquele pontinho lá da roda da bicicleta, conforme a roda vai girando. Ó, ele vai subindo, não sobe? Ó, o pontinho vai indo, chegou no ponto mais alto. Chegou no ponto mais alto, o que está acontecendo? A roda começa a descer, né? Ó, subiu, desceu. Perceberam? O pontinho subiu, chegou no ponto mais alto, chegou lá embaixo. Só que a roda não para, ela volta a girar. E conforme ela vai girando, olha o que vai acontecendo. O pontinho sobe e desce, tá? Então, colocando aqui para fazer uma animação, olha o que acontece. O pontinho vai e vai fazendo aquela trajetória no formato de cicloide. Tudo bem, pessoal? Então, dúvidas, só perguntar.